Olá, eu sou Samira Cleto e no tema de hoje eu vou falar sobre a intuição e como eu desenvolvi a minha. A intuição é quando pressentimos algo, temos uma sensação lá no íntimo. Por que a intuição é importante? Porque tomamos decisões assertivas, porque ela faz sentido de acordo com o caminho do nosso propósito, porque esse caminho ele atua de acordo com a sua verdade, mesmo que você não consiga perceber nesse momento da sua vida. Parece balela, mas não é. Escutar a minha intuição trouxe para minha vida mais segurança, mais confiança. E eu tomei muitas decisões que me levaram ao caminho certo, que só depois, mais para frente, que eu pude ver isso de uma forma clara. Existiam 3 coisas que bloqueavam muito a minha intuição. Eu vou citar quais são elas e quais são as soluções que eu encontrei para transmutar essas energias. A primeira coisa que bloqueava a minha intuição era a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu acreditava que se a gente ficasse o tempo inteiro preocupada com 1000 ideias na cabeça, isso tudo ajudava, que eu era mais produtiva dessa forma. E durante uma noite eu tive uma crise de ansiedade forte. A principal coisa que aconteceu na minha vida para lidar com essa ansiedade foi a prática da yoga. Com a yoga, eu aprendi a silenciar, a respirar profundamente, a escutar o que passa dentro do meu corpo, a realmente focar no momento presente. É um momento em que eu me conecto totalmente comigo mesma. Eu sinto as batidas do meu coração, eu sinto o meu corpo cada vez ficando mais e mais flexível e tudo isso me ajudou muito a lidar com a ansiedade. A segunda coisa que bloqueava bastante a minha intuição era o estresse. Eu sempre tive uma dificuldade em lidar com os meus sentimentos. Eu não conseguia identificar esses sentimentos e também não conseguia lidar com eles, eu não trabalhava. Em algumas situações, eu optava por ignorar alguns sentimentos que eu não desejava, que eu não queria sentir, eu não gostava, então eu bloqueava esses sentimentos. E quando eu tomava essa atitude de ignorar esses sentimentos, ou seja, eles estão ali, eu só não estou vendo, não estou identificando e trabalhando eles, mas eles precisavam ser trabalhados. E como isso acontecia comigo, cada um reage de uma forma, mas no meu caso, como eu não sabia lidar com essas emoções na medida que elas apareciam e eu guardava ou tentava ignorar, no momento em que a forma que eu reagia era através da explosão. Eu acabava um dia explodindo, soltando tudo de uma vez e, claro, magoando todas as pessoas ao meu redor. Acabava em alguns momentos agindo com muita grosseria e muita agressividade. Era totalmente um desequilíbrio das minhas emoções. Os sentimentos, eles precisam ser trabalhados. E uma vez que eu não trabalhava eles geravam, eles ficavam aqui internamente. Eu só estava ignorando, mas eles continuavam aqui comigo. Então isso me gerava uma enorme energia, dentro de mim. Através da explosão eu soltava isso. Porém não era a forma correta de lidar. Para canalizar essa energia, eu precisei fazer um conjunto de atividades. Desenvolver minha criatividade, trabalhar ela constantemente, diariamente. Comecei a fazer atividades físicas, a yoga me ajudou bastante também nesse processo, e também dançar. Eu gostava muito de dançar bastante tempo. E o autoconhecimento comecei a questionar, a entender, a identificar esses sentimentos e inclusive algumas doenças que eu tinha frequentes. Quando eu trabalhei esses sentimentos, elas não existem mais, elas desapareceram nesse processo. A terceira coisa que bloqueava muito a minha intuição era a negatividade. Porque a negatividade, o excesso de negatividade na minha vida me levava a ter medos. Para acabar com a negatividade, eu comecei a ter algumas mudanças de hábitos. E foram bem aos poucos essas mudanças. E o mais importante é que elas são simples. Eu fui aplicando no meu dia a dia. Uma delas é iniciar o dia com afirmações positivas e decretos quânticos. Elas são muito poderosas, As palavras são poderosas. Eu comecei a colocar nas minhas meditações quando eu acordava, todo dia de manhã, e até hoje é uma coisa contínua e que eu percebi que trouxe muita positividade.
Eu tirei do meu dia a dia coisas que me traziam maus sentimentos. Por exemplo, filmes de guerra, filmes que traziam, né, sentimentos não muito agradáveis, que não acrescentavam muito. Esse tipo de filme eu comecei a substituir. Eu nunca gostei muito de comédia, mas aos pouquinhos eu comecei a ver mais comédia, filmes mais educativos, gosto muito de ver documentário. E aí eu substituí qualquer coisa que fale de tragédia, eu eliminei. Não vejo jornal, não escuto rádio, onde tem notícias também, né, de muita informação totalmente necessária no meu dia a dia. Para saber hoje as informações, eu vou direto em alguns canais que eu já sei que são canais que estão trazendo informações de verdade e não simplesmente colocando mais negatividade no meu dia a dia. Parei de ouvir, de escutar músicas que não agregam nada, músicas que têm letras que me trazem uma certa depressão, uma tristeza. Esse tipo de música eu não escuto mais. Passei a buscar vídeos e pessoas reais, né, que fizeram coisas e que me inspirassem. Pessoas que realmente conseguiram passar, são corajosas e que pudessem me trazer positividade. A negatividade é uma coisa muito fácil, né, de passar de um para o outro. Então, uma das coisas essenciais na minha vida é me afastar das pessoas que são negativas. Sempre que eu começo, que eu convivo com pessoas negativas, eu preciso me afastar para ter uma saúde mental, porque acaba que no final a gente é contaminado. Então, isso foi uma coisa essencial. E não só se afastar, né, mas também atrair, né, buscar pessoas positivas, buscar pessoas que me fazem rir, que gostam de divertir e que sempre têm uma visão otimista da vida. Uma vez que a gente junta com essas pessoas, a positividade, ela pode ser passada facilmente. Esses 3 exemplos que eu dei, né, eram bloqueios que eu sentia, bloqueios negativos que eu sentia de forma muito intensa na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar eles, a saber como lidar com eles, a substituir aos poucos, né, e trocando por boas coisas, por boas energias, a intuição na minha vida começou realmente a fluir de uma forma muito linda. Eu comecei a intuir de diversas formas. E quando eu observei que eu podia sentir, que eu podia entender, compreender o invisível, né? Eu passei a confiar mais nas minhas decisões, eu já confio hoje, eu já sei qual o caminho, tomei muitos caminhos nos últimos tempos da minha vida, que eu poderia citar vários exemplos. Depois que eu consegui lidar com esses bloqueios, eu percebi que era possível desenvolver ainda mais a intuição. E aí tem outras dicas, outras formas de você, né, depois que passar esses grandes bloqueios que você possui, porque cada um talvez tenha um bloqueio diferente, mas creio que muitas pessoas passam também por esses mesmos bloqueios que eu tive. Eu tenho muitos exemplos hoje para poder contar sobre os caminhos que eu tomei baseados simplesmente na minha intuição. Mesmo quando outras pessoas falavam que não, mesmo quando eu fui firme e confiante na minha intuição. E quanto mais eu fazia isso, mais ela se desenvolvia. Então, existem outras formas. A intuição é uma prática constante, né, diária, que a gente precisa fazer, e ela pode se desenvolver cada vez mais para você se conectar com quem você é em essência. Esse foi o meu ponto de partida e talvez para você existam outras soluções, né, para transmutar essas energias. Você pode agregar muitas coisas, mas aqui eu dou, né, um exemplo do que eu vivi, do que foi importante para mim. A ideia é que você comece a transmutar essas energias ainda hoje, porque elas vão te ajudar a tomar decisões. E decisões é uma coisa que nós temos que fazer a todo instante, a todo momento. A gente faz uma decisão na hora que a gente acorda, na hora que a gente levanta da cama. Então, qual é a decisão que você quer tomar? Você quer tomar, né, a decisão de iniciar bem o seu dia ou não? Tudo isso vai te ajudar a abrir os seus canais para a intuição e se conectar com com o caminho que você precisa realmente seguir. E se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, sobre o autoconhecimento, sobre o processo da minha vida, né? Eu dou exemplos sobre o que eu passei e trago para vocês. Então inscreve no meu canal e a gente se vê logo logo. Um beijo grande.